Olá! No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo dessa galinha super fofa aqui, que pode ser usada tanto como pezinho de porta, como também para decorar a sua cozinha, o seu espaço gourmet ou qualquer cantinho da sua casa. Se você gosta de dicas como essa, acompanhe o vídeo até o final e vem aprender a fazê-la comigo! Bom, pessoal, o primeiro passo, então, para a gente iniciar nosso trabalho, vai ser definir e escolher os tecidos que a gente vai usar para fazer a nossa galinha. Lembrando aqui, então, que eu uso tecido tricoline 100% algodão, né? E aí vocês vão precisar de tecidos para fazer o corpo da galinha, a cabeça, o bico, a crista, as asas, o rabo e as flores, ok? Bom, pessoal, depois dos tecidos então escolhidos, a próxima etapa agora é a gente transferir então o nosso molde para os tecidos, né? Riscar os moldes da galinha aqui para os nossos tecidos. Lembrando que o molde dela eu tenho disponível à venda, tá? Para quem quiser adquirir, é só entrar em contato comigo através das minhas redes sociais Costurinha à Toa ou também através do WhatsApp, tá? Que ele tá ali na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, ou também no final do vídeo vai estar ele lá para vocês estarem entrando em contato comigo. O envio é feito por e-mail, tá? Porque o arquivo é em PDF, então depois de confirmado o pagamento, eu faço o envio por e-mail. É só você imprimir o molde, recortar e transferir para o tecido e começar a fazer sua galinha, tá? Bom, então aqui eu já risquei todas as peças, tá? Para os meus tecidos. Estão vendo aqui? E uma coisinha que eu queria mostrar aqui para vocês. Dois detalhes importantes. Vocês estão vendo aqui, ó, é opcional, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que o bico da minha galinha eu recortei com tesoura de picote e também a crista dela, estão vendo aqui, ó, que tá recortadinho com tesoura de picote. Então, é opcional, como eu falei, mas se você quiser fazer esse efeito aqui, deixar esse detalhe aqui também na sua galinha, o que é preciso fazer? É preciso riscar, então, o molde da crista e do bico da galinha no lado direito do meu tecido, tá? Aqui eu usei o giz japonês e aqui pro bico, como um tecido mais clarinho, eu usei a canetinha fantasma, então, para fazer o risco. Os dois, então, estão riscados do lado direito do tecido. O que é preciso observar é que a gente precisa fazer a costura com a linha exatamente da cor do tecido, né? Para o acabamento ficar mais bacana. E aí, depois de costurado, eu recorto em volta com a tesoura de picote, tá? E aí eu encho a minha peça, tanto a crista como o bico, tá? As demais peças, pessoal, aí sim, eu risco do lado avesso, né? Todas elas riscadinhas do lado avesso, como é de costume, tá? Bom, tudo riscadinho aqui, como eu falei. Agora eu vou lá para minha máquina de costura. Vou fazer todas as costurinhas, respeitando então as aberturas, né, que constam lá na marcação do molde. Depois de tudo costurado, eu volto aqui para conversar com vocês. Bom, pessoal, estou com quase todas as peças da galinha costuradas aqui, então quase, porque eu já vou mostrar para vocês por quê, tá? Então aqui estão elas todas, já desvirei também, né? Costurei, recortei e desvirei. Deixa eu mostrar aqui em detalhes com vocês a crista, né? Que eu falei que eu risco, então, no tecido do lado direito, para depois eu cortar com a tesoura de picote, tá? Aqui a crista, então, e aqui o bico, tá? A crista eu deixei aberto aqui embaixo. O bico eu vou fazer uma abertura do lado avesso, depois para eu encher. Eu preciso ainda ir pro ferro, né? Passar aqui para tirar a marcação da canetinha e do giz. Uma peça que eu não costurei ainda, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, tá? É o corpo da minha galinha, tá? Porque o corpo vai encaixado aqui, o fundo do... Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. O fundo do corpinho, né? Então, deixa eu mostrar para quem não sabe como que eu faço. A parte aqui do fundo, então, que é uma vez só no tecido simples, eu dobro ao meio, tá? Aqui. E faço uma marcação em cada lado, aqui e aqui, para achar então o centro da peça, ó, ok? Uma marquinha aqui e uma marquinha aqui. Agora eu pego o corpo da galinha, que já tá costurado nas laterais, nas duas laterais, e eu vou encaixar esse meu fundo aqui. O que eu faço? Essa marcação aqui que eu fiz, esse risquinho, eu encontro com uma das costuras, tá? Aqui, ó, encontrei.
Aqui tá a costura, aqui tá a marcação. E aí eu venho com alfinete, né? Alfineto. Deixa eu colocar um alfinetinho aqui. E faço o mesmo do outro lado, tá, pessoal? Ó, aqui tá a minha marcação e aqui tá a minha outra costura da lateral do corpo. E eu encaixo aqui e também coloco um alfinete, tá? Eu gosto de alfinetar assim, tá, pessoal? Ó, com a cabecinha do alfinete pra dentro e deixo a pontinha pra fora. Por quê? Eu acho que fica mais fácil pra gente passar na máquina de costura, né? Porque aqui, ó, não vai me atrapalhar a cabeça do alfinete, né? E fica também mais difícil da gente quebrar a agulha, né? Daqui eu posso ir tirando, conforme eu vou costurando lá na máquina, eu consigo ir puxando assim pra fora, tá? Então, eu prefiro posicionar sempre os meus alfinetes nessa posição aqui. Aqui é bacana também colocar mais alguns alfinetes, tá? Pra quem tem muita dificuldade, pode alinhavar também, tá? Bem tranquilo. Aí vai daí, né, de cada um. Mas pra mim, alfinete, assim, uns 4 alfinetes já tá bem bom. Então, assim, tá? Encaixei o fundo aqui no meu corpo. Agora, eu vou lá pra minha máquina de costura e vou costurar tudo em volta aqui, tá? Vou, então, unir o fundo com o corpo da minha galinha. Depois de costurado, eu venho aqui pra mostrar pra vocês a próxima etapa. Aqui, então, pessoal, costurei o fundo, tá? Na minha galinha. Agora, vamos desvirar, então, a peça. Deixa eu desvirar aqui para mostrar para vocês o próximo passo. Aqui, ó, deixa eu mostrar do ladinho direito, então, fica assim, tá? Não sei se dá para ver bem, mas acho que sim, né? Ficou encaixadinho aqui, então, fundo. O corpo da galinha, pessoal, antes da gente colocar o plumante para enchimento, a gente precisa colocar um pouquinho de areia, tá? Para dar uma estrutura, para dar um peso para minha galinha, para ela ficar em pé. O que eu faço? Eu pego sacolinha plástica, tá? Duas, coloco uma dentro da outra. Pode ser saquinho plástico também, o que você tiver em casa, mas eu gosto de usar 2 para ficar mais reforçado. E agora a gente enfia aqui, ó, dentro da abertura do pescocinho da galinha, tá? Coloca lá pra dentro e deixa assim, ó, a pontinha dela aqui, pra eu ir colocando areia, tá? Eu coloco areia normal, tá? Aquela areia de construção mesmo, tá? Mas se tu tiver pedrinhas eu não aconselho, mas tem aquela areia que é específica, né? Pra artesanato pode ser também, mas eu uso sempre areia normal. Ó, vou enchendo aqui, vou derramando, tá? A quantidade, pessoal, de areia é mais ou menos, tá? Uns 3 copos americanos cheios de areia. Mas eu vou enchendo até eu achar que ela tá com um peso bacana e que ela vai ficar de pé, tá? Eu vou enchendo aqui, aí eu mostro pra vocês mais ou menos até aonde que eu coloquei areia no corpinho dela. A areia tem que estar bem sequinha, tá, pessoal? Isso é bem importante. A areia precisa ser bem seca. Olha aqui, ó, pessoal, ó. Eu colocando assim, eu vi que tá bacana a quantidade que eu coloquei. Ela já vai dar uma firmeza bem bacana aqui. Essa quantidade vai dar o quê, ó, gente? Uns 3 dedos meus, tá? Acima do fundinho, ó, de areia, tá? Estão vendo que até aqui tá areia, ó. Então, uns 3 dedos acima da costura do fundo de areia. E aí, agora o que eu faço? Eu abaixo aqui, né, o meu tecidinho, o corpo da galinha, dou umas voltinhas aqui nas sacolinhas, amarro, dou um nó e corto o excesso. Assim. E agora eu corto. Tá? Fica assim, então, pessoal. Agora sim, eu venho com o meu plumante, né? E encho bem o corpinho. Deixa eu só colocar aqui pra vocês mais uma dica, pessoal. O corpo da galinha, aqui o corpo e a cabeça dela são as 2 peças que eu encho bastante com plumante, tá? Bastante mesmo. Eu deixo bem cheinho, bem firme, bem durinho, porque o corpo é o que vai dar estrutura pra minha galinha. Principalmente, pessoal, bastante plumante aqui na parte de cima do pescoço, tá? Por quê? Pra cabeça dela não ficar bamba depois, né?
Então, coloquem bastante plumante no corpo e também na cabeça da galinha. As demais peças, tá? Vocês podem ir com mais moderação, assim, não precisam colocar tanto plumante assim como o corpo e a cabeça, tá? Vou encher todas as minhas peças agora, assim que tiver tudo cheinho, prontinho, venho aqui conversar com vocês de novo. Bom, pessoal, estou com todas as minhas peças, então, já cheias com plumante, tá? Próximo passo agora é a gente fechar todas as aberturas com pontinhos à mão. Eu já fechei aqui a minha cabeça, tá? Ó, pra vocês verem aqui, ó, pontinhos normais, tá? Fecha ali a mão. Agora eu quero mostrar pra vocês a melhor maneira de fechar as pétalas das flores, tá? Porque eu quero que ela feche assim, ó. Que ela feche como se fosse um fuxiquinho, né? Assim, ok? Então, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Tô com uma pétala aqui. Eu entro com a minha agulha do lado de dentro da pétala, tá? Ó, por dentro e sair aqui pro outro lado, tá? Agora, eu passo por cima e saio. Ó, passo por cima da pétala e volto pro lado de baixo, ok? O famoso pontinho do chuleio, do fuxico, não sei como que vocês conhecem aí. Mas então, as pétalas das flores, as folhas das flores, a crista da galinha e os rabos, as pecinhas do rabo e também o pescoço da galinha, a gente vai fechar dessa maneira aqui, tá? Com esse tipo de pontinho aqui. Porque aí o excesso fica todo lá pra dentro e eu preciso que elas fechem assim, tá? Então, é bem simples. Vou fechar tudo aqui, tá, gente? E aí, eu volto pra gente dar sequência, pro vídeo também não ficar tão extenso assim, tá? Todas as partes da minha galinha estão fechadas, então, fechei tudo com pontos à mão. Agora, a gente vai, então, pra montagem da nossa galinha. Porém, antes, eu gosto de fazer alguns detalhes, tá? Em algumas peças e eu vou mostrar uma a uma pra vocês. Começando, então, pelo bico da galinha, tá? Ele já tá fechado aqui. O que eu faço agora? Eu quero dar um detalhezinho. Estão vendo que aqui tem um detalhe no bico da minha galinha? Então, eu faço isso usando uma linha de crochê preta, tá? Ela tá simples aqui na agulha, não dupla. Como que eu faço? Venho aqui por trás, tá? Entro com a minha agulha, atravesso aqui na parte da frente e subo aqui, voltando para a parte de trás, tá? Deu um detalhezinho. Aí, eu arremato aqui com um nó. Faço um arremate, dou uns 2 nós, pra ficar bem firme, pra não ter perigo de abrir. E aí, eu faço o outro lado. Vou com a mesma agulha aqui, ó, com a mesma linha, na verdade, ó, nem saio com a agulha, tá? Venho pro lado de cá. Atravesso aqui pela frente e desço. Volto e arremato pela parte de trás. Dois nós também, para não ter perigo de abrir. E aí, eu escondo o fio, corto a minha linha. Assim. E tá pronto o detalhe, ok? Agora, então, a gente vai para as asas da nossa galinha. Para a asa da nossa galinha, então, eu vou precisar de um botão, tá, pessoal? Um botão, 2, na verdade, né? Um para cada asa. Esse aqui eu já aprendi, tá? Como que eu faço isso? Vou mostrar aqui para vocês. Pela parte de trás da asa, onde está a abertura, então, onde eu fiz o meu corte, eu entro com a agulha. Agora, com linha dupla, tá, pessoal? Posiciono o meu botão aqui e prego o meu botão, sem mistério nenhum. Tá? Vou e volto, faço isso 2 vezes. Pra ficar firme, tá? Prego o botão normal, como se prega um botão numa roupa. Volto. Puxem um pouco, tá? Com força, tá, gente? Ó, pra dar uma entradinha pro botão, dar uma entrada, tá? Fica mais bonito, tá? Vou fazer de novo. 2 vezes, então, vai e volta nos 4 buracos do botão.
o último. E aí, eu arremato por trás, tá? Então, lembram de puxar bem, pra ele dar uma entrada, né? Agora, eu arremato aqui pela parte de trás. Tá? Isso dá todo um detalhe, né? Quanto mais detalhes a gente colocar nas nossas peças, mais bonitas elas ficam, mais agrega valor, na verdade, nas nossas peças, né? Então, eu corto aqui. As minhas asas, então, também já estão prontas, tá? Próximo passo agora, a gente vai para a montagem das nossas flores. Vou mostrar como que eu faço. Para a montagem das flores, então, pessoal, o que eu faço? Linha dupla também, tá? Na agulha. Vou pegar as pétalas, então, as 5 de cada cor. Vou fazer isso com cada uma das 3 flores, né? E vou alinhavar, tá? Entro com a agulha bem aqui em cima, ó, e saio do outro lado aqui. Vou botar minhas 5 pétalas aqui pra dentro colocando elas no fio, tá? Aqui. E aqui. Ó, fica assim, tá? Coloquei as 5 aqui no meu fio. Agora, eu posiciono aqui, deixo elas todas jogadas pro mesmo ladinho, né? E pesco aqui, ó, tão vendo, ó? Entrei com a agulha aqui no nozinho inicial. E aí, eu puxo. Puxo bem, 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 pra unir as 5 pétalas. Vai ficar bem fechadinho assim, ó, tão vendo? E vai formar a flor, ok? Bem fácil, né? Então, aqui eu arremato com um nó. Dá uns pontinhos aqui à mão, arrematando bem, deixa bem esticadinho. Não deixa abrir, tá, gente? Deixa bem unido aqui o centro. E aí, eu tenho a minha flor. Ok? Corta aqui. Então, minha flor tá prontinha, tá? Essa, então, vermelha e as duas aqui amarelas. Prontinhas. Para fazer o miolo da minha flor, eu já forrei 3 botões aqui com tecido, tá? Então, eu vou colocar esses botões forrados aqui pro miolo, vou colar com cola quente ou pode dar pontinho à mão. Se você não tiver botão forrado, pode botar um botão tradicional, tá? Porém, veja bem certinho o tamanho para que ele feche bem aqui, né, o centro da flor, não pode ser muito pequeno, né? E aí, a gente ou cola ou dá uns pontinhos à mão, tá? E fica pronta a nossa flor. Próximo passo, eu vou costurar a cabeça da galinha ao corpo, tá? Vou fazer isso com pontinhos à mão. Eu não gosto de usar cola quente aqui nesse caso, porque não dá garantia de que vai ficar bem preso, né? Até porque se alguém puxar pela cabeça da galinha, perigo com o tempo se soltar. Então, eu vou dar pontinhos à mão aqui. Pego um ponto completo na cabeça, um ponto completo no corpo, tá? Faço isso em toda a volta, ó, primeiro aqui na parte da frente. Um ponto completo no corpo. Um ponto completo aqui, ó, na cabeça, ok? Agora, eu viro, ó, vou virando, porque eu vou fazer isso na parte de trás também, ok? Corpo, cabeça. Quanto mais pra fora você vier com os seus pontos, mais firme vai ficar presa a cabeça, tá? Procure não entrar tanto lá pra dentro com os pontinhos, porque ela corre o risco de ficar meio solta, meio bamba. Então, eu gosto de dar os pontinhos assim mais pra fora, tá? Que aí garante uma fixação mais segura, uma costura mais segura. Quase finalizando aqui. Ó, dei toda a volta, cheguei na parte da frente. E aí, eu posso arrematar. Ok? Agora, eu arremato aqui. Dou uns 3, 4 nozinhos aqui para arrematar bem também, para não ter perigo de abrir. Escondo o fio, ó. Entro aqui com a agulha, saio em algum outro lugar, para daí sim eu cortar o meu fio. Ok? Então, tô com a minha cabeça presa aqui ao corpo. Vou fazer o mesmo processo com o rabo da galinha, tá?
eu pego as 3 partes aqui e vou costurando uma a uma aqui, né? Aqui no lugarzinho do rabo. Costuro uma primeiro, depois a outra, depois a outra. Deve ficar assim, tá? Vou costurar aqui rapidinho e já volto pra mostrar pra vocês. Costurei o rabo aqui, então, na minha galinha também, só quero dar uma dica. Coloquei um pouquinho de cola quente entre as peças do rabo, tá? Pra elas ficarem mais juntinhas assim. E aí, depois, eu costurei todo o rabo aqui em volta. Esqueci de comentar da crista também, tá? Mas ela é costurada à mão, tá? Com a mesma costura da mesma forma que eu costurei a cabeça, eu costuro a crista aqui também. Então, fica assim, tá? Agora, as demais peças são todas coladas com cola quente, ok? Então, eu vou colando aqui, vou montando a galinha e vocês podem ir me acompanhando aqui. Vou começar pela asa, tá, pessoal? Pode colocar bastante cola. Cola primeiro um lado. O segredo agora aqui, gente, é segurar bastante, tá? Vou ficar apertando aqui a asa da minha galinha até eu sentir que esfriou a cola quente, tá? Para isso eu vou pausar um pouco o vídeo para não ficar tão extenso. E aí eu volto aqui com a outra asa também já colada, ok? Bom, já estou então com as asas da minha galinha coladas, tá? Uma em cada lado. Já colei também uma flor, tá? Colei a vermelha no meio, porque as minhas outras duas são em tons de amarelo, então vou deixar uma amarela para cada lado. Como que eu colo? Só vir com bastante cola quente na parte central aqui da flor, né? E aí, posiciona ela de uma maneira aí que você goste. E fica segurando, tá? Até a cola esfriar. Aperta bem. Faz o mesmo com a outra flor. Bastante cola. E a outra flor, então, pro outro lado. Assim. Vamos apertar bem. E aí, a gente vai colar as nossas folhas. Eu vou ficar segurando aqui, tá? Pra colar bem. E aí, eu volto pra gente colar as folhas, então, na nossa galinha. Vamos pras folhas, então. Fiz 4 folhas, então eu escolho onde que eu gosto mais de posicionar elas, né? Vejo aí um lugarzinho pra colar elas. Entre as pétalas, tá, pessoal? Ó, fica bem bonito. Aperto, se quiser botar um alfinete aqui pra ficar segurando também pode, tá? Aí não precisa ficar apertando. Deixa eu colocar outra aqui. E aí aqui as outras duas eu vou colocar uma em cada pontinha aqui da minha galinha. E a outra deste lado aqui. Ok? Parte das flores e folhas, então, tá ok. Agora, vamos para o rosto, então, da nossa galinha, tá? Na verdade, eu estou falando muito em galinha, mas esse aqui vai ser um galo, tá? Porque ele tem o gogó, né? Então, primeira coisa que eu vou colar vai ser o gogó. Deixa eu botar uma cola, então, aqui só na parte da abertura, onde eu dei os meus pontinhos, né? Colo aqui. E aí, o bico eu vou colar por cima, tá? Então, eu já vou botar cola aqui no meu bico. Aqui na parte de trás, bastante cola. E já aproveito aqui para ficar segurando os dois juntos, tá? Aqui. Deixa eu colocar 2 alfinetes aqui. Que aí eu não preciso ficar segurando e eu posso dar andamento aqui. Ok? Agora, gente, estão vendo que aqui tem um detalhe com lacinho? Então, eu já fiz, né? Um laço aqui com um fio de juta, tá? Uma fitinha de juta aqui. E o outro aqui também com um cordãozinho cru.
vou colar também com cola quente aqui embaixo, tá? Bem aqui embaixo do bico, aqui no pescocinho. Dá um pinguinho de cola. Pode levantar um pouco o bico, empurrar a cabecinha para trás, fica melhor para colar. Primeiro um, depois o outro. Olha que fofo. Dá todo um detalhe, né? Todo um charminho aí no nosso galo. Agora, gente, eu vou ensinar para vocês esse cabelinho aqui, esse topetinho. Estão vendo esse topetinho? Eu já tenho um pronto aqui, tá? Vou já aproveitar aqui o embalo da cola quente, já vou colar ele. Mas eu vou mostrar para vocês, para quem não sabe como que faz, tá? Como que eu faço, vou mostrar para vocês. Enquanto isso aqui a cola vai secando, vai esfriando e aí depois a gente dá sequência. Bom, eu pego um cordão desses aqui cru, né? E o que eu faço? Venho com um pedaço de linha branca e amarro bem no meio aqui. Dou várias voltas aqui com a linha, bem forte, tá? Dou vários nós para prender. Aperta bem, arremata com nó. Corto o excesso da linha. E aí eu venho com, pode ser um alfinete, uma tesoura, algo pontiagudo. Eu aqui no caso vou usar o meu abridor de costura, tá? E eu vou desfiar o fio, o cordão, tá? Estão vendo, ó? Vai abrindo, vai desfiando ele até chegar aqui na parte central onde tá a minha linha. Um lado, depois o outro. Assim, tá? E aí você tem um cabelinho aí para sua galinha, um topetinho. Para quem não encontrar ou não tiver esse cordão, pode usar marabu também, tá? Que fica bacana. Corta um pedacinho de marabu e pode colar então aqui também no lugar desse cordão, tá? Vamos agora então para a parte da pintura dos olhos do nosso galo. Última parte então, para finalizar então a nossa galinha, o nosso galo, a gente vai fazer a pintura então dos olhinhos, ok? Joga o cabelinho para cima, tá, pessoal? Põe o topetinho lá para cima para não dar problema, para não borrar a tinta. Pode botar um alfinete para auxiliar. E aí eu venho então com a canetinha fantasma para fazer então o risco do meu olhinho, tá? O esboço dele. Uso a canetinha fantasma porque se eu não gostar ou se ficar algo desproporcional ou torto, eu consigo corrigir. Tá? Então, fiz o esboço e aí eu venho com a tinta de tecido, tá, pessoal? Então, vou com a tinta preta primeiro. Gosto de usar o bolhador, tá? Pego aqui o maior que eu tenho e faço os pinguinhos pretos primeiro, a parte preta do olho primeiro. Primeiro eu uso o bolhador e aí depois eu venho com um bolhador menor para espalhar minha tinta. Eu acho que facilita, eu prefiro trabalhar com bolhador, gente, porque eu acho que facilita bem mais do que pintar com pincel. Eu, pelo menos, me sinto mais segura com o bolhador, tá? Mas quem tem mais confiança, quem já tem maior habilidade aí com a pintura, pode ir direto com o pincel. Deixa secar, tá? A parte preta tá ok, deixa secar. E aí a gente vai para a parte verde, ok? Parte verde, vou usar então a tinta de tecido verde, já falo para vocês o nome certinho da tinta. É o verde grama, tá? Aqui. Verde grama eu vou usar depois. Para a parte aqui de baixo do olho. Então, deixa secar. Pode usar o secador aí se quiser agilizar o processo, bem tranquilo também.
Então, a última parte agora é eu dar os pontinhos de luz, né? Com a tinta branca de tecido, então, e meu boleador. Dou um pinguinho de um lado na parte preta, tá, gente? E outro aqui, ok? Vou dar uns pontinhos de luz aqui do ladinho também, porque eu acho que vai dar um detalhezinho a mais no olho do meu galo. Vou até começar, na verdade, com essa aqui que já tá feita, tá? Ó, como dar um toquezinho diferente, né? Fica mais bonito. Assim. E aí, antes de fazer no meu galo, eu vou dar um detalhe em volta aqui do olhinho. Com uma canetinha preta, tá? Vou fazer um acabamento aqui contornando todo o olho com a caneta preta. Pra dar um detalhe. Acho que realça mais, mas daí é do gosto de cada um, tá? Pintura dos olhos, ok. E está pronto, então, o nosso casalzinho super fofo da galinha e do galo pezinho de porta. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero também que vocês façam peças lindas aí na casa de vocês. E eu aguardo vocês, então, para os nossos próximos vídeos, tá? A gente se fala, e qualquer dúvida que tiverem ou precisarem de alguma informação, o meu contato está no final desse vídeo. Até mais!